Olá, tudo bem com vocês? Se você está aqui, certamente é porque você quer saber todas as novidades da novela Quando Me Apaixono, flagras, notícias e spoiler. Então já se inscreve no canal e aproveita que já está aqui e deixa o seu like. Vamos conferir o que vem por aí? E nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, César e Constância planejam por telefone que se encontrarão para esclarecer algumas coisas. Honório chega querendo fazer perguntas, pois não conseguiu dormir, não por sua infidelidade, mas por ciúmes pelo interesse de Constância por outro homem. Vai entender, hein? Duvidou sobre a honestidade dela em ter traído ou não e agora está com dor de cotovelo por querê-la de volta. Gonzalo diz que não é conveniente para Branca ficar até o final do mês, e ele decidiu que ela deve ir até o final do mês. Ela não pode acreditar que eles a não vão deixar pelo resto do mês todo por completo na empresa. Renata recebe uma bronca sobre o gesto de coragem de Jerônimo sobre a tempestade da noite anterior. Ezequiel tem que contar a Renata que todos os vilarejos ajudaram uns aos outros na igreja e Jerônimo era um verdadeiro herói, embora seja assim tarde demais para Renata compensar por ignorar os alarmes e passar a noite como o Sr. Augusto na confortável mansão de Augusto. Renata se oferece para ajudar de alguma forma, e Ezequiel lhe garante que a crise já passou. Neste mesmo capítulo, Regina assume os cuidados de Carlos e manda-o dormir, ou ela o amarra. Matilde ecoa a ordem de cooperar. Jerônimo leva um tapa na cabeça e decide que Renata deve ter falado a verdade e ele simplesmente não pode ficar sem ela. Ele não sabe porque não acreditou nela desde o início, mas agora ele precisa tomar um banho e contar a ela que agora ele acredita nela e lhe pedir seu perdão urgentemente antes que tudo seja tarde demais. Enquanto isso, Branca chama Honório de covarde por deixar que Gonzalo lhe dissesse que era seu último dia na empresa. Ela não pode acreditar que ele não a defendeu para que pudesse ficar. Eu não posso acreditar que ela está continuando com essa linha de pensamento louco. César conta para Constância que as fotos dele se cumprimentando no parque foram enviadas a Honório por Roberto e Celeno. Provavelmente a ajudaram, embora ela negue tudo. César diz que não tem provas, mas tem certeza de que fizeram isso para machucar ela e Honório e para pressioná-los de alguma forma. O médico avisa a Josefina sobre Roberta, ela olhando furiosamente da cama que Roberta está um pouco melhor considerando que perdeu muito sangue. Roberta, que por falar nisso está parecendo muito mais inocente sem toda aquela maquiagem, Roberta diz que é tudo culpa de Josefina que ela não pode mais ter filho, pois está estéril. Josefina faz questão de que Roberta valorize seu gênio, que vai entregar a Roberta um marido rico e uma vida de luxo. Só ela que tal um pouco de gratidão pela supermãe aqui, alerta ela. Embora Roberta reconheça que não quer abrir mão desse futuro agradável, é tão triste que ela nunca poderá ser mãe. Josefina, que finalmente mostra o que é fraternal, quer saber o que é ser mãe, dá de cara limpa para que sente muito. Roberta rejeita sua tentativa de beijo maternal. E neste mesmo capítulo, Regina traz lençóis limpos para Carlos para ajudar nos curativos. E eles discutem que Jerônimo se desmanchou em lágrimas. Jerônimo está realmente perdido e vemos pequenas partes de imagem de um rio se transformando em um rio turbulento, enquanto Renata e Augusto dirigem e discutem sobre não ter ajudado o povoado na tempestade. Renata conta para Augusto como a aldeia agora adora Jerônimo por sua gentil oferta de moradia e a ajudar a todos os que foram arrastados pelas tempestades. Com as garras agarradas no volante, Augusto não consegue acreditar que sua adorável Renata ainda tem algum sentimento por Jerônimo. Neste momento, os carros grandes se aproximam em lados opostos do rio e Jerônimo tenta descer a margem do rio. Augusto não vai parar o carro, mas Renata insiste. Ela sai, Jerônimo grita que a ama. Enquanto ela ouve o que ele está dizendo, ou melhor, gritando para ela, eles veem uma grande cachoeira deslizando e a terra vai varrendo Jerônimo. A única reação de Augusto é impedir que Renata de correr para o lado de Jerônimo. Renata tenta ladeira abaixo até que Jerônimo desaparece rapidamente, mas é interrompida por Ezequiel e Augusto, ambos agarrando seus braços para evitar que ela se machuque.
Dr. Álvaro examina o pânico de um escritório com desgosto. Ele se posiciona para a enfermeira Elza. Temos que marcar consultas e atender o povo. Teremos que conseguir um novo espaço de clínica. Ela diz que depois de ontem à noite não há mais o que fazer. Jerônimo e Regina estavam salvando a todos, então por sua embriaguez toda a cidade o rejeitará. Ele argumenta com a voz arrastada: o que é uma noite de bebedeira? Não é só uma noite, além disso, o boato na cidade é que você operou o Rafael bêbado e por isso ele morreu. Elza é mandada embora após dizer as verdades que Álvaro sempre temeu. Mas ele vira a mesa, joga papéis e materiais do escritório para melhorar ainda mais a decoração de pântano no lugar. Ele se senta para beber um grande gole de cantil sem fundo e volta a beber sem esperança alguma de algo em sua vida. No hospital, Inês e Andrezinho têm celulares para encontros de mãe e filho através do vídeo de observação mandando beijos. A cara de jogo de Inês está muito mais alegre agora. Andrezinho quer sair, não quer mais estar aqui. Estar com medo. Papai garante que ele estará lá, mas Andrezinho repete: não, eu quero sair daqui. Mamãe disse que você tem que ficar aqui até que a crise passe. Não se renda, e papai repete o refrão da família. Aqui ninguém se rende, eles parecem bem esperançosos. Antônio, com sua cara de touro, não parece tão esperançoso. Ele está sentado com suas roupas, mas ainda está em seu quarto de hospital. Ele e Dona Cata se preocupam por não ter notícia de Regina depois da tempestade. Eles se preocupam por tê-la enviado para fora da cidade para tirá-la do perigo e ainda assim tê-la enviado para perigos ainda piores. Dona Cata não tem certeza sobre a ameaça do assassinato, sobre se é pior ou não. De volta à igreja, Carina decidiu procurar quarto de pousada. Alzira implora para ser aceita enquanto ela descobre o que fazer. Dr. Álvaro não vai se reformar depois de tudo que ela conclui. Alzira se preocupa com Augusto se vai permitir que ela fique. Carina não quer mais rejeição de Lázaro, que está parado ao lado deles, e parece ignorar a conversa. Alzira vai perguntar a Augusto. Ela quer ser uma melhor amiga melhor, embora não tenha sido uma boa amiga. Apesar de tudo, ela ama Carina. Carina quebra cabeças, apesar de que, no momento em que Carina tenta descobrir o que Alzira significa, um homem chega para anunciar que Jerônimo foi levado embora pela correnteza. Fim da hora da confissão na igreja. Então Carina, Alzira, Lázaro e o padre saem em direção ao desaparecimento de Jerônimo. Vemos então Augusto e Ezequiel estão preocupados segurando Renata enquanto gritam. Ela vê Jerônimo. Augusto está mais preocupado em controlá-la. Augusto manda Ezequiel ir buscar uma corda. Jerônimo está nas rochas, mais acima da água. Augusto apenas segura Renata um pouco mais. Saem ao menos olhar para Jerônimo enquanto ele flutua na água corrente como uma isca de pesca precisando de ajuda. Inês fala com o médico que Andrezinho tem que se manter atento à sua melhor sobrevivência, mas pressiona para voltar para casa. O médico concorda em examiná-lo novamente. Sua determinação aprimorada é um bom sinal e sai de Inês no momento em que vê Josefina no saguão procurando café. Ela pergunta casualmente a uma enfermeira que passa quem é aquela mulher. Eu a conheço, mas não consigo pensar no nome dela. A jovem enfermeira oferece então que ela é a senhora Monte Rubio. Oh sim, Inês provavelmente a viu nas páginas da sociedade. Ela então pergunta à enfermeira por que ela está aqui. Ela está doente? Então a enfermeira diz, não, sua filha perdeu um bebê. Inês bombeia mais, mas a enfermeira diz com licença, cometi uma indiscrição. Porém, um tal inconveniente que Inês é tão suave de repente. Inês vira o rosto enquanto Josefina pega seu café e volta para o quarto de Roberta, dizendo que... Roberta pergunta, o que você está dizendo ao papai? Então vamos ver Josefina discar para Gonzalo para surpreendê-lo com estamos em um spa para que nossa filha se recupere um pouco e os dois vão passar a noite aqui para passar tratamentos em spa. É um pacote para noivas com manicure, pedicure e tudo. Gonzalo então diz, tudo bem. Ele cede às coisas femininas com escolha de ombro acrescentado. Estragar nossa querida filha, diz ele. Josefina diz docemente, nós veremos logo amanhã. Todos prontos e preciosos para o grande dia.
Spa especial para noivas zomba Roberta de sua cama. O papai vai engolir que estamos em um spa para noivas? Josefina observa, melhor do que ele pensar que você está se recuperando de um aborto espontâneo em um hospital. Ele não pode nem vai ouvir isso. Constância aparece na mansão de Monte Rubio para dizer à empregada que mande Roberta ligar para ela imediatamente. A empregada simplesmente diz que ela não está em casa, embora o carro dela esteja. Roberta e Josefina saíram de casa muito cedo. O resgate continua com Lázaro fazendo rapel na margem, enquanto do outro lado, Ezequiel chega finalmente com uma corda. Lázaro alcança Jerônimo primeiro, enquanto Karina, Alzira e o padre ajudam Augusto a segurar a Renata. Renata grita perguntando: Jerônimo está vivo? Ele está vivo? Todos correm ao longo da margem e Lázaro nada a alcançar o seu mestre. Branca embala brinquedos sexuais sobre lentes ou o que quer que seja, enquanto o ignorante Daniel diz a ela que está perplexo por ela estar saindo mais cedo da empresa. Ela quer ficar até o final do mês, mas aqueles monte-rúbios são muito isoláveis. Ela vai sentir falta da amizade dela e ela diz que a amizade dele não é importante. Então se pegue dizendo agora que vai precisar da amizade dele mais do que nunca e eles não vão perder o contato porque ela precisa que ele concorde em ser seus olhos e ouvidos relatando tudo o que vai acontecer aqui. Ainda sem noção, Daniel não consegue entender porque ela importaria com o que acontece aqui depois que ela partir. Ela oferece para tornar-se um príncipe com uma enorme conta bancária se ele a ajudar. Ele ama Adriana e não quer destruir a família da mulher que ama. Ela constrói sua confiança dizendo que ele é o que é o melhor perceber, que ele será um funcionário insignificante para Adriana. Então, ele fará melhor a traição com ela. Então, ele pede pelo menos para ser rico. O resgate segue. Boca a boca e pressão no peito são aplicados por Renata e Lázaro. Então, Jerônimo finalmente cospe água para alívio de todos, exceto Augusto. A madrinha e Matilde conversam na cozinha. A madrinha tem esperança de que não haja mais mortos. Matilde diz que sim, mas eles estavam tão perto de mandar o pobre Carlos para o outro mundo. A madrinha a incentiva a admitir que está feliz por Carlos ter sobrevivido e que ela o ama de verdade. Carlos escuta na porta para que a madrinha e Carlos sinalizem e pisquem enquanto a madrinha faz sua mágica, levando Matilde a admitir o que ela sente por Jerônimo é apenas admiração. Ela pergunta o que ela sente por Carlos. Ela ainda tem medo da maldição sobre ela e ela não quer que nada aconteça com seu Carlos. Ela o amará para sempre, mas não pode arriscar que ele morra no seu karma ruim. Os tripulantes do rio discutem sobre o corpo caído, mas respirando de Jerônimo, que eles deveriam ir para um hospital, mas isso é longe demais. Augusto sugere então ir para a casa dele e Lázaro diz que não, mas Regina está na bonita e saberá como cuidar dele. Renata se surpreende com a presença de Regina lá. Matias e Gonzalo fazem outra rodada sobre nenhuma notícia de Regina e porque Jerônimo não pode ir ao casamento. Gonzalo diz o que é. Por uma vez, digo o que você tem contra Jerônimo. Constância entra naquele momento e diz que Matias é hora de contar para Gonzalo porque ele não está tão bravo com Jerônimo e porque ele está se casando com Roberta. Enquanto isso, Adriana escreve um e-mail para Renata dizendo que está preocupada com ela e que escreva ou ligue assim que puder. Daniel vem à porta. Adriana acha que ele quer discutir contas, mas não. Ele diz que isso é sobre eu e você. Gonzalo está quicando nas paredes. Isso é inconcebível. Não pode ser que Jerônimo é o pai do bebê de Roberta. Quer dizer que ele fez isso com a própria irmã de sua esposa? Matias diz que só quer proteger Renata. Constância diz que Matias foi mais nobre do que Gonzalo pode imaginar. Matias diz que concordou com Roberta que ninguém deve saber, mas Constância acrescenta que Matias preparou o acordo pré-nupcial e que ninguém vai saber o acordo. É apenas 1 ano casado. Ninguém vai saber. Porém, ninguém sabe o que Josefina fez no passado, alterando este documento. Gonzalo não pode acreditar que Jerônimo e Matias se enganaram tanto que concordou em interferir no acordo com exigências de Gonzalo. Quando Matias vai embora, Gonzalo quer saber o que mais Constância veio buscar, e ela hesita e diz para ouvir falar de Regina.
Gonzalo, então, não tem novidades. Neste mesmo capítulo, Daniel não acredita que Adriana não tem interesse nele. Afinal, Matias vai se casar com Roberta amanhã. Daniel, ignorante, age com base no colorário do argumento de Branca, de que agora Adriana é tão grande e importante que não interessa. Adriano lembra com delicadeza que sabe o que é amar alguém e não permite que essa pessoa o ame da mesma forma. Ela nunca pretendeu nada romântico. Mas você não me ama? Apenas como amigos? Os vapores de traição flutuam no corredor. Ele vai bufando, auto-infligido. Jerônimo e seus recrutas chegam ruidosamente em A Bonita. Regina assume o comando, dizendo a Renata para tirar a roupa e esquentar o corpo dele enquanto ela vai procurar os antibióticos, alimentando o argumento de que muito antibiótico aqui na terra da novela e vamos rever as diretrizes recusando boca a boca, ok? Então vamos lá. É neste momento que Renata, obediente, tira as roupas dele, depois tira as dela, adiciona um hobby atolhado e então pula na cama para aquecer seu corpo meio afogado à moda antiga. Ela beija sua boca parcial e ele jura seu amor a Renata. Eles se beijam com paixão e doçura nebulosa. Este é o capítulo que nós precisamos ver, a reconciliação destes dois, já que eles estão brigando muito. E aí, na sua opinião, vocês acham que a Renata deveria voltar para o Jerônimo agora ou não? Deixem sua opinião e... Os carros grandes se aproximam em lados opostos do rio e Jerônimo tenta descer à margem do rio. Augustin não vai parar o carro, apesar que Renata insiste. Ela sai, Jerônimo grita que a ama. Enquanto ela ouve o que ele está gritando para ela, eles veem uma grande cachoeira deslizando em uma terra varrendo Jerônimo. A única reação de Augustin é impedir Renata de correr para o lado de Jerônimo. Renata, neste momento, tenta correr ladeira abaixo, até um Jerônimo que desaparece rapidamente, mas é interrompido por Ezequiel e Augustin, ambos agarrando em seus braços. Augustin e Ezequiel estão ocupados segurando Renata, enquanto ela grita. Ela consegue avistar Jerônimo. Augustin está mais preocupado em controlá-la do que mesmo ajudar a Jerônimo. Augustin manda Ezequiel ir buscar uma corda. Jerônimo está nas rostas, mais acima da água. Augustin apenas segura Renata um pouco mais, sem ao menos olhar para Jerônimo, enquanto ele flutua na água corrente como uma isca de pesca pedindo por socorro. O resgate continua com Lázaro fazendo um rapel de imagem, enquanto do outro lado Ezequiel chega finalmente com uma corda. Lázaro alcança Jerônimo primeiro, enquanto Carina, Alfocine e o padre ajudam Augustin a segurar Renata. Renata grita, Jerônimo está vivo, ele está vivo? Todos correm ao longo da margem e Lázaro nada para alcançar seu mestre. O resgate segue. Boca a boca e pressão no peito são aplicadas por Renata e Lázaro, então Jerônimo finalmente cospe a água para aliviar a todos, exceto Augustin, né? Graças a Deus Jerônimo não morreu, mas foi por pouco. Os tripulantes do rio discutem sobre o corpo caído mais respirando de Jerônimo que eles deveriam ir para um hospital imediatamente, mas isso é longe. Augustin sugere irem para a casa dele, e Lázaro diz que não, mas Regina está na Bonita e saberá como cuidar dele. Renata se surpreende com a presença de Regina. Jerônimo e seus amigos chegam ruidosamente em A Bonita. Regina assume o comando, dizendo a Renata para tirar a roupa e esquentar o corpo dele, enquanto ela vai procurar os antibióticos. Muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo.